Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês o nosso trabalho da matéria de Projeto Integrador 3 do curso de Pedagogia da Univesp. O nosso trabalho é uma proposta de um jogo educativo que pode ajudar a melhorar o vínculo entre a escola e a família e a atuação em parceria entre ambas para o aprendizado da criança, especialmente a alfabetização e o letramento. Há uma descontinuidade familiar, a gente vai perceber isso no nosso trabalho. Muitas vezes o incentivo à prática da leitura, a entrada nesse universo gostoso da leitura, prazerosa, enfim, ela fica limitada à escola. Em casa, a criança acaba não tendo esse incentivo. Uma questão importante que a gente pode trabalhar é: será que vale a pena a família colaborar com esse processo em parceria com a escola? A gente percebeu numa pesquisa de campo junto ao Colégio Pópulos de Atibaia, onde entrevistamos a professora Lígia Nogueira Fonseca, que também é coordenadora da escola, e a gente percebeu o relato dela dizendo que a família, em geral, ela transfere ou terceiriza para a escola a responsabilidade da educação e da alfabetização. E acaba acontecendo uma falta de incentivo familiar que não favorece o letramento propriamente dito. Essa é uma realidade que a escola Pópulos, o Colégio Pópulos e muitas outras escolas têm que enfrentar. E o nosso trabalho procura trazer uma resposta para essa realidade. Mas antes de apresentar a nossa resposta, é bom destacar que o movimento Todos pela Educação fez uma pesquisa bem ampla e constatou isso. Viu que os pais que se informam sobre a proposta escolar e acompanham de perto o desempenho dos filhos são uma minoria. Então, em casa, os pais responsáveis estão ocupados com tanta coisa, às vezes até um celular, trabalho, afazeres, e não investem no aprendizado dos filhos e das crianças, nem na sua alfabetização e no seu letramento. A escola precisa estar atenta a isso, perceber que a colaboração dos pais é fundamental para o seu projeto escolar e auxiliar as famílias a exercerem realmente um papel protagonista ativo na educação, na evolução, no sucesso dos filhos. Isso vai trazer uma transformação para a sociedade como um todo. Os jogos no processo de ensino-aprendizagem são de fundamental importância e tem-se percebido muitas vantagens no uso desses jogos. Eles são ferramentas instrucionais eficientes. Divertem enquanto motivam, por isso que são tão importantes. Eles facilitam o aprendizado da criança, porque a criança se divertindo e motivada, ela vai aprender naturalmente com muito mais eficácia. Os jogos aumentam a capacidade de retenção do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador. E a criança participa do mundo de faz de conta. Então ela se dispõe ali à realidade do jogo, os desafios, sempre buscando entretenimento, e nesse processo ela vai aprendendo. Através do jogo se revelam a autonomia, a criatividade, a originalidade, a possibilidade de simular e experimentar situações perigosas e até proibidas no cotidiano. Então, por isso vale muito a pena a elaboração de jogos para o aprendizado. Um jogo educativo, para ser educativo, ele consiste em 3 pontos, 3 ideias. Primeiro, o jogo tem que ter instrução. Ele tem que ser instrutivo, não adianta jogar por jogar. Segundo, para ser jogo tem que haver uma competição entre os participantes e ao mesmo tempo que precisa ter regras ou uma regulamentação, que é a terceira característica de um jogo educativo. Esses jogos não precisam ficar limitados ao ambiente escolar, eles podem e devem ser trazidos para casa. A família e a escola emergem como 2 instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas. Então, eles são propulsores ou inibidores do crescimento físico, intelectual e social. Se houverem jogos criativos que são jogados na escola e também em casa, eles vão, de fato,
promover o crescimento e o aprendizado das crianças. A nossa proposta de jogo educativo é uma proposta simples, o jogo das maletas viajantes, um tipo de uma competição de leitura. A maleta viajante é uma pasta com alça que vai fazer a viagem da escola para casa na sexta-feira nas mãos da criança. Essa maleta a criança vai levar para casa, tem um livro com história infantil, sem gravuras, uma folha para o pai, o responsável, escrever como foi a experiência da leitura do livro para a criança, porque é o pai o responsável que vai ler e vai contar a história, e material para desenho, lápis, giz e papel para a criança. Depois que o pai o responsável contar a história, ela faz um desenho de acordo com aquilo que gostou, aquilo que aprendeu na história. Então a história é contada e desenhada em casa. Na segunda-feira a criança leva a maleta de volta para a escola. Ali ela vai ter já preparado previamente pela professora, junto com os alunos, um tabuleiro gigante. E nesse tabuleiro vamos colocar 4 ou 5 times de crianças, contendo 4 ou 5 crianças em cada time. Vai ter um peão, uma peça que vai andar conforme a criança realizar a atividade. Então, se ela fez o desenho, o peão dela, do time dela, anda uma casa. Se o pai escreveu uma carta, ela trouxe essa carta, esse relatório, anda mais uma casa. O professor vai fazer algumas perguntas sobre a história. Se ela responder corretamente, ela anda uma casa. E assim ela vai poder competir com os outros times, e quem chegar primeiro no final do tabuleiro ganha um prêmio, que pode ser uma cesta de doces, contendo livros de histórias. Isso pode ser organizado com a direção, a coordenação da escola. E pode ser feito também um evento em que tenha comes e bebes num sábado, alguma coisa assim, que os pais responsáveis vão até a escola para conferir o final da competição das crianças. Todos os desenhos coletados, reunidos, podem ficar à mostra, e pode ser um evento de integração entre a escola e a família. Bom, nessa parte final do trabalho, a gente quer destacar os benefícios dessa proposta do jogo das maletas viajantes. Nós entendemos que as 3 demandas de um jogo educativo estão presentes nessa nossa proposta. Então, o jogo educativo, ele é educativo quando ele tem instrução. E o nosso jogo está propondo a instrução através da leitura, a leitura em família, a leitura em casa, a reflexão, o desenho. Nós entendemos que essa proposta também atende a demanda da competitividade. Um jogo educativo tem que ter competição, e a gente formulou um tipo de uma competição entre os alunos, em que eles têm que realizar as atividades para que pontuem, avancem no jogo, no tabuleiro, tentando vencer a competição. E, por fim, um jogo educativo tem que ter regras, e nós propusemos algumas regras para as crianças seguirem. Levar a maleta para casa, trazer de volta, fazer o desenho, ter a carta do pai escrita, responder as perguntas que a professora fizer corretamente. Isso são regrinhas para as crianças seguirem, configurando aí um jogo educativo, né? A gente destaca também que essa proposta incentiva a leitura de maneira forte, não só na escola, mas de maneira específica, né, em casa, o que é muito importante. Nosso jogo pode incentivar também o trabalho em equipe. As crianças vão ter que trabalhar juntas, vão ter que incentivar umas às outras, depender e confiar umas nas outras. Vamos trazer também interações familiares construtivas, significativas, incentivando a criança a ler em casa com os pais, a entrar nesse universo, nessa prática. E também acreditamos que poderá haver um vínculo mais estreito da família com a escola, porque a família vai estar participando de um projeto pedagógico da própria escola de maneira ativa, de maneira presente, né? Para encerrar o trabalho, a gente destaca uma importante questão colocada na legislação brasileira acerca da educação. A nossa legislação diz que a educação é um direito de todos, é um dever do Estado e da família, e que ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nessa definição legal,
a gente destaca que a educação é o dever do Estado e da família, da escola e do lar. E a gente acredita que o jogo da maleta viajante contribui para essa participação da família também no processo educacional. Então essa é a nossa proposta, a gente espera que você goste, tenha gostado desse vídeo, da nossa ideia e que ela contribua para o aprimoramento da educação infantil. Muito obrigado.